Vamos já neste momento com o pastor João Bispo dos Santos, lá de Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul e região, né? E região. Em várias cidades aonde ele atende, ali no Rio Grande do Sul. E você pode entrar em contato com o pastor João Bispo, aí no Rio Grande do Sul, através dos telefones que estão em nosso site, né? Deus te abençoe. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a cada um. São Lucas, capítulo 5. Verso 33. Disse-lhes então eles: porque jejuam muitas vezes os discípulos de João e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem. E ele lhes disse: podeis vós fazer jejuar os convidados das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado. Então, naqueles dias, jejuarão. O esposo ainda não foi tirado. Nós não estamos vivendo nos dias. Nós estamos vivendo nos dias que o esposo está presente. Por isso nós estamos alegres. Por isso nós estamos felizes, porque o esposo está presente. Você pode ver a reclamação dos fariseus, dos saduceus, dos herodianos, dos essênios, dos discípulos de João, que era o profeta daquela era, daquele dia. Eles estavam em consagração, eles estavam esperando algo grande, quando algo grande estava de uma forma tão simples e humilde entre eles. Nós vivemos em um tempo de imitação, em um tempo de personificação. Nunca houve um tempo de tanta personificação quanto este. Jesus disse que os espíritos nesses últimos dias seriam tão parecidos que, se possível, enganaria até os escolhidos. Aonde se encontram esses espíritos? Estava ainda pensando em 1 Reis capítulo 22, o Senhor perguntou: quem enganará Acabe, para que vá a Ramote de Gileade e caia? E muitos espíritos se apresentaram. Deus estava numa reunião no céu, e nessa reunião, claro que Satanás também estava, porque seus espíritos estavam ali, seus ministros estavam ali. E um daqueles espíritos disse: eu enganarei. E o Senhor disse: com quê? Ele disse: eu serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Você sabe que a mentira é 99% de verdade. O Senhor se agradou daquele espírito. Aquele espírito de mentira. E o Senhor disse: vai e prevalece. Agora tinha que ter um Micaías naquele dia, para chegar diante de Acabe, de Jezabel, de todos os seus sacerdotes, seu ministério, e dizer: Deus colocou um espírito de mentira na boca dos teus profetas. Deus sempre teve o seu Micaías no seu tempo. O irmão Brana trazendo aqui a revelação dos 7 selos, perguntas e respostas sobre o selo 400, página 446. Não há o tempo para ler todas essas coisas, mas ele fala sobre o genuíno Espírito Santo agindo no anticristo. O genuíno Espírito Santo trabalhando em um diabo. É aquilo que Jesus disse: que ninguém vos engane.
E se houve um tempo de engano, nunca foi comparado a esse dia que nós vivemos. E você não vai encontrar os enganadores lá fora. Eles sempre, a multidão mista, sempre saíram do Egito junto com Moisés, com Josué, com Caleb. E a Bíblia disse que o problema veio no arraial por causa daquela multidão mista que saíram do Egito. Porque eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Esse foi o problema. Eles saíram das denominações, mas as denominações não saíram deles. Foi o problema. Eles saíram da primeira e segunda etapa, mas aquilo nunca saiu deles. Agora, veja, o irmão Brana disse, quando estava no Grismil, ele disse: eu não conseguia entender como pessoas podiam falar em língua e gritar, e com genuíno Espírito Santo, e ainda assim ser anticristos. Falar em língua, o genuíno falar em língua do Espírito Santo, e ainda assim ser um diabo. Lutar contra é a verdade do dia. Lutar contra a mensagem da hora. Porque o azeite, no qual a Virginésia tem rejeitado, mesmo que eles sejam pessoas de alta moral, que são cristãos genuínos, mas eles têm rejeitado o azeite. Apocalipse 10, 8 a 11. Como disse o profeta Paulo, como um dos seus profetas disse: ó cretenses preguiçosos e mentirosos. A gente vê que os próprios pregadores e profetas deles dizem sobre nós. Eles dizem que nós somos sinceros e somos mesmo, que somos verdadeiros e somos mesmo, como enganadores, mas somos verdadeiros. Deste modo, 211, línguas não é a evidência do Espírito Santo. É um dos dons do Espírito Santo, está vendo? E o diabo pode personificar tudo o que ele tem, cura divina e tudo mais. Agora, você não vai se entusiasmar com o movimento de cura divina. Eles não passam disto. Mas diz o profeta, Satanás personifica a cura divina. Como que pessoas, ministros, rejeitam a mensagem do dia e tem um movimento tão lindo de cura divina, que chegam a falar até em línguas estranhas. E eles são um diabo. É que diz o profeta. Porque estão negando a mensagem do dia. São anticristo. É anticristo, é contra a palavra. Então, se são contra a mensagem do dia, são anticristo. Mas como estão realizando milagres, maravilhas, nesse dia que vivemos? Você não se deixa enganar por essas coisas já apodrecidas, que são carniças. Porque quando apodrece, os corvos descem para comer. Ele disse: muitos virão a mim naquele dia e dirão: Senhor, não expulsei demônios? Isso é pregar o evangelho, não fiz obras poderosas em teu nome? Todas essas coisas lá, eu direi: apartai-vos de mim, vós praticantes de iniquidade, nem mesmo vos conheci. A partir do parágrafo 216, o irmão Brana disse que nós devemos viver hoje num nível muito mais alto do que a cura divina, do que o falar em língua, do que o cabelo curto, do que a saia curta. Devemos viver acima, no nível muito mais alto do cabelo curto e tudo mais. Esta era agora, estamos de volta a algo agora, que Deus está revelando os mistérios ocultos,
que tinham sido postos no livro antes da fundação do mundo. E aqueles que têm obedecido nessas pequenas coisas entenderão isso nessas outras coisas. Se não têm obedecido, isso passará acima do entendimento deles, tão longe quanto o leste está do oeste. Como Gideão separando seus homens, havia milhares. Deus disse: é demasiado, é muita gente. Separa-os novamente. E o que separa é a palavra. É a palavra que está separando. Como é que você vai usar um movimento de cura divina para juntar o povo, para fazer aglomeração? Agora, esses pastores da mensagem, que ainda criticam os neopentecostais, que trabalham no movimento de cura divina de manhã até a noite, aí cai-se um espírito entre eles. Isso é para enganar, para desviar a atenção, mas o eleito, ninguém engana o eleito. Ele está acima de tudo. Nós temos que viver num nível muito mais alto. Nós fomos salvos, mas Deus salvou um povo e depois destruiu os que não creram. Ele tirou eles do Egito, salvou, e depois os incrédulos ele destruiu. Ele disse: é demasiado, separai-os novamente. E assim por diante, até ter um pequeno punhado. Esse é o grupo que eu quero que faça o trabalho. Aonde Deus está trabalhando, o grupo que Ele está usando. Vejam, 7 eras da igreja, a revelação de Jesus Cristo, 114. Haverá pranto e lamentação, as virgens nessas estarão se lamentando. Elas representam a igreja que rejeitou o azeite. O azeite é esta mensagem. O azeite não está mais nem em Apocalipse 10, 1 a 7. Porque Apocalipse 10, 1 a 7, João, o 7º anjo, não tem mais o livrinho na sua mão. O livrinho, o azeite, o Espírito Santo está em Apocalipse 10, 8 a 11. O azeite é o símbolo do Espírito Santo para suas lamparinas, símbolo do corpo, ou que retém o azeite, até que foi demasiadamente tarde. Eles eram gente boa, eram virgens. Isso significa uma categoria moral muito alta. Porém, não tinham azeite em suas lamparinas. Assim sendo, foram lançados nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. Deus te abençoe. Amém. Que Deus prossiga abençoando, os nossos irmãos que estão conosco através da internet. Já estamos neste instante com 236 computadores acompanhando a transmissão, acompanhando o culto, Já tá, o cantor já está no jeito aqui? Vai demorar, Vamos pôr o irmão Daniel aqui, irmão Daniel Cardial, lá de Brasília, cantando, adorando ao nosso Deus. Ele acompanha aí o irmão Oséias e família e vai adorar a Deus. Ele gosta de cantar, adorar e tem uma voz muito boa, Vamos adorar juntamente com ele.